aguardar perdão pela demora. O usuário informou que pagou R$ 50, não recebeu nenhum valor de troco, e o preço da viagem em questão era de R$ 39,94. Aí foi feito o ajuste referente a esse valor. O senhor se recorda quanto foi que você recebeu desse passageiro? Não, não recordo não. O que eu informei no aplicativo? Aqui consta que aqui já foi ajustado, eu só consigo verificar o que o próprio sistema já fez, entendeu? Não, mas A gente não tem como como que fazer a empresa ajusta, confirmação. como que vocês ajustam o valor sem me consultar antes? Não, o usuário entrou em contato, informou, certo? E aí foi feito o ajuste, mas aí foi outro setor que fez. Eu não tenho como fazer esse controle, entendeu? Então, amigo, mas você tá E fazendo um ajuste nos meus ganhos com base numa alegação do usuário? é como eu te disse, a gente não tem como ter esse controle. É. É outro setor que fez o ajuste, que é a questão do usuário, entendeu? Não, amigo, você tá transferindo a responsabilidade para outro setor. Presta atenção, você vai na padaria e a pessoa te dá o troco errado. Se você vai embora para casa e depois volta para reclamar, você já perdeu o time ali de reclamar. A questão do troco é entre o usuário e o motorista, ele tem que reclamar ali na hora se tiver errado. Vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo, não. Isso é totalmente ilegal, isso que a Uber está fazendo. E aí, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ednardo, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalhei como fiscal da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, nos últimos 13 anos. E o que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui é uma contribuição, aproveitando toda essa minha experiência como fiscal de transportes. Para quem não sabe, eu pedi exoneração ano passado, hoje eu trabalho como terapeuta e nas horas de folga eu faço aqui um trabalho como motorista de aplicativo, como muitas pessoas que têm ali um trabalho principal, tem uma atividade, uma ocupação principal e faz ali esse trabalho como motorista de aplicativo nas horas de folga. Então, assim como eu, muitas pessoas fazem isso. Então, eu quero trazer aqui essa minha contribuição, aproveitando essa minha experiência de mais de uma década fiscalizando o transporte. Quero trazer essa minha experiência, todo esse conhecimento que eu adquiri. Muitas coisas, muitas semelhanças existem entre a atuação de um motorista de ônibus que faz aí o transporte rodoviário de passageiros e os motoristas de aplicativo, como, por exemplo, a questão da segurança, a questão de trabalhar aí muitas horas. Mas não é isso que eu quero trazer aqui agora. Vocês viram aqui um trechinho de uma gravação, de uma ligação que eu fiz para o suporte da Uber, numa ocasião em que eu fiz uma corrida às 2h30 da manhã para um passageiro que estava saindo da Fiat Automóveis. Esse passageiro estava saindo de um bar que fica em frente ali à Fiat Automóveis, ele estava indo para um outro local, ali perto da divisa de Ibirité com Contagem. Ele colocou o endereço da casa dele, mas desceu um pouquinho antes ali e ele foi para um outro bar. Então, esse passageiro reclamou do troco, ele reclamou que eu dei o troco errado, e a Uber foi lá, descontou dos meus ganhos esse valor, que eu não sei exatamente quanto é, vocês vão ver na gravação aqui que ele fala somente o valor total, mas não especifica de quanto foi esse ajuste. Eu simplesmente fui informado pela Uber de forma arbitrária que a Uber foi lá e descontou nos meus ganhos mediante a simples reclamação do motorista. Então eu acredito que o troco é uma coisa que tem que ser conferida ali na hora, no momento que o motorista dá o troco para o passageiro, ele tem que reclamar. E a partir do momento que a Uber permite que você dê o troco através da plataforma, o passageiro tem que ter um mecanismo ali para conferir na hora ali no aplicativo dele, e se for o caso, ele tem que confrontar com o motorista ali no momento da corrida e não depois. E o que aconteceu, pessoal? O passageiro reclamou que eu dei o troco errado e alguns dias depois eu liguei lá no suporte da Uber porque o passageiro reclamou que eu dei o troco errado e a Uber simplesmente foi lá e descontou dos meus ganhos sem me ouvir, sem levar em consideração aquilo que eu tinha a dizer. Na verdade, durante a minha iniciativa em ligar para a Uber, o atendente ficou exigindo lá que eu lembrasse quanto que eu dei de troco. E, gente, alguns dias depois eu simplesmente não me lembrava. Para quem não sabe, pela própria média de número de passageiros que o motorista transporta por dia, que é em torno de 20 a 30 passageiros, é bem provável que no dia seguinte o motorista já não vá se lembrar ali quanto exatamente que ele deu de troco. Então, sinceramente, eu não me recordo, eu não me lembrava quanto que eu tinha dado de troco. Porém, fica registrado ali no aplicativo. Então, eu acredito que o troco é uma coisa que o passageiro ele tem que reclamar ali na hora e não depois. E muito menos a Uber não tem o direito de ir lá e descontar esse valor dos ganhos do motorista, como ela fez. E pior ainda, pessoal, o detalhamento que existe aqui na contabilidade do aplicativo não me mostra de quanto foi feito esse ajuste. Então eu fico aqui meio que impossibilitado de exercer o meu direito ao contraditório e à ampla defesa, porque a Uber não registra de quanto foi esse ajuste.
ela só me mostra lá o valor total da corrida, que eu tenho que confiar nela para saber que aquilo ali é verdade. E ainda, como eu fui comunicado que houve um ajuste, né, eu não tenho como saber de quanto exatamente foi esse ajuste, ou seja, quanto que cobrou antes do passageiro reclamar do troco e quanto que foi depois. Ela simplesmente me comunicou de forma impositiva, de forma arbitrária, que eu tinha que aceitar aquela reclamação daquele passageiro, o que é um absurdo. Isso é uma coisa que, além de ser um absurdo, isso aí vai contra aí o próprio princípio constitucional do direito ao contraditório e ampla defesa, é o desrespeito contra a dignidade. Eu tenho como um dos meus principais valores a honestidade. Eu nunca precisei fazer nada na minha vida que eu tivesse que ser desonesto com outras pessoas. Eu detesto isso, eu detesto mentiras, detesto que mintam para mim. Então eu procuro sempre no meu dia a dia dizer a verdade, agir com honestidade e respeito ao direito das outras pessoas. E isso que a Uber está fazendo é simplesmente um total absurdo. Isso aí é uma afronta à democracia, uma afronta ao direito constitucional, ao contraditório e à ampla defesa previsto na Constituição. Então eu te convido a assistir aqui a íntegra da gravação, você vai ver que tem muita pausa no vídeo, então acelera aí em 1,5 vezes, em 2 vezes, para você ver um pouquinho mais rápido, mas presencie, testemunhe aqui o absurdo que foi essa ligação que eu fiz para a Uber, reclamando aí desse atendimento e dessa cobrança absurda. Então, a gente está numa fase aí de regulamentação aí dessa atividade profissional dos motoristas de aplicativo, então eu quero deixar aqui registrado aí a minha denúncia, que esse vídeo chegue aí ao Ministério Público do Trabalho, às autoridades que possam perceber aí o quão desrespeitoso é o jeito que a Uber trata os seus próprios motoristas. Então fica aqui a minha contribuição e que essa regulamentação aí possa trazer mais benefícios, que a Uber possa ser mais fiscalizada, que ela possa entender que do lado de cá tem um ser humano que está ali trabalhando, tem muitas vezes um motorista honesto, e por mais que existam problemas em relação a outros motoristas, né, se está acontecendo desonestidade, eu quero até aqui sugerir que a Uber coloque aí clientes ocultos para poder fiscalizar isso, para poder combater aí motoristas desonestos, caso exista. Eu estou falando isso, pessoal, porque tem muitos passageiros reclamando que às vezes pagam uma corrida em dinheiro e o motorista não está finalizando a corrida. Então, se isso está acontecendo, tem que ser sim fiscalizado, mas também eu sugiro aos passageiros que quando pagar uma corrida em dinheiro, fique até o final da corrida e solicite ao motorista que encerre ali a corrida na presença do passageiro. É a coisa mais segura a se fazer, tá? Não desça do carro sem antes ter certeza que o motorista finalizou a corrida na sua frente. Principalmente se tiver troco. Se tiver troco envolvido, confira ali na tela o valor que o motorista está lançando, espere ele tocar no botãozinho de encerrar, e aí todo mundo vai embora para casa feliz. E mais ainda, se quiser ter uma segurança maior ainda, confira no aplicativo ali na hora que você estiver descendo ou logo que você chegar em casa. Eu sei que muitas vezes na correria, na pressa ali, naquele corre-corre de descer do aplicativo e ir embora para casa, ou ir para o trabalho, ou ir fazer qualquer outra coisa, a gente acaba não olhando, mas é o certo a se fazer. E a partir do momento que o passageiro não confere isso na hora ali, na frente do motorista, eu entendo que depois ele perde o direito ali de reclamar. E a Uber fazer esse ajuste de forma arbitrária é um desrespeito a cada motorista, a cada pai de família que está ali trabalhando. Então, acho que isso tem que ser coibido, tem que ser inibido, e eu espero com isso dar minha contribuição. Então, eu te convido a assistir aqui o restante da gravação e testemunha aí o absurdo que é a Uber tratando os seus motoristas. Valeu! Não é tolerado pela Uber e pode causar banimento da conta do motorista. Bem-vindo ao suporte preferencial da Uber. Estamos aqui para ajudá-lo. Você já conhece a plataforma Uber Match, onde você pode anunciar o seu veículo e ganhar dinheiro extra sem dirigir. Digite 1 para conhecer mais sobre a plataforma enquanto aguarda o seu atendimento. Digite 2 caso queira continuar com o seu atendimento. Estamos enfrentando dificuldades técnicas com nossos sistemas. Nosso time está trabalhando para restaurar as funcionalidades o mais rápido possível. Por favor, tente ligar em outro momento. Obrigado pela compreensão. Por favor, espere na linha enquanto conectamos sua chamada ao próximo agente disponível. Sua chamada será gravada para fins de qualidade no serviço. Ao finalizar, te convidamos a responder uma pesquisa de satisfação através de seu aplicativo da Uber.
eu fiquei era para entrar em contato com o suporte Uber, me chamo Bárbara, com quem eu falo? Boa tarde, Bárbara. Meu nome é Ednardo, tudo bem? Tudo bem, você como é que tá? Graças a Deus. Olha só, eu recebi uma mensagem aqui do suporte de vocês. A mensagem foi recebida no dia 1º de março e aqui na mensagem está dizendo que foi feita uma viagem no dia 1º de fevereiro às 2h30 da manhã e que o passageiro reclamou do troco. E aí vocês informam aqui na mensagem que foi descontado esse valor na minha conta. Aí eu queria ver melhor essa situação com vocês. Certo, me confirma o seu número de telefone com o DDD e o seu e-mail? Muito obrigada pela confirmação. Eu vou verificar aqui, tá? Tá. Só um instante. Só mais um momento. Tá ok. Desligou, pessoal. Olha isso. Que absurdo. Vou ligar novamente aqui. A situação aqui é a seguinte, olha. No dia 1º de março, eu recebi uma mensagem da Uber dizendo que um usuário fez uma corrida comigo no dia 1º de fevereiro, às 2h30 da manhã. E nessa mensagem eu sou comunicado pela Uber que os ganhos que eu tive dessa corrida, eles sofreram uma alteração, ou seja, eles descontaram esse suposto valor de troco do usuário, porque o usuário reclamou, ou seja, uma pessoa reclama que eu dei troco errado, um mês depois, eles vão lá e descontam sem o meu consentimento e depois me avisam, e aí eu tenho que correr atrás agora. Já estou aqui há 6 minutos nessa ligação, liguei lá, né? Agora eu vou ligar de novo aqui, né? Vamos lá. Ligando aqui de novo no suporte da Uber. Comportamento racista, homofóbico e xenófobo não é tolerado pela Uber e pode causar banimento da conta do motorista. Bem-vindo ao suporte preferencial da Uber. Estamos aqui para ajudá-lo. Você já conhece a plataforma Uber Match, onde você pode anunciar o seu veículo e ganhar dinheiro extra sem dirigir. Digite 1 para conhecer mais sobre a plataforma enquanto aguarda o seu atendimento. Digite 2 caso queira continuar. Estamos enfrentando dificuldades técnicas com nossos sistemas. Nosso time está trabalhando para restaurar as funcionalidades o mais rápido possível. Por favor, tente ligar em outro momento. Obrigado pela compreensão. Por favor, espere na linha enquanto conectamos sua chamada ao próximo agente disponível. Sua chamada será gravada para fins de qualidade no serviço. Ao finalizar, te convidamos a responder uma pesquisa de satisfação através de seu aplicativo da Uber. Boa tarde, obrigado por entrar em contato com o suporte Uber. Eu me chamo Ícaro, com quem eu falo? Boa tarde, Ícaro. Meu nome é Ednardo, tudo bom? Tudo bem, Ednardo? Por gentileza, confirma o teu número de telefone com DDD? 0038. Ok, obrigado pela confirmação do dado. Caso a ligação venha a cair, eu te retorno para a gente continuar. Como eu poderia ajudar? Olha só, essa é a segunda vez que eu estou ligando na data de hoje. Da primeira vez eu liguei, a atendente Bárbara me atendeu, porém a ligação caiu. Ninguém me retornou até o momento, então eu estou ligando novamente. Eu recebi uma mensagem da Uber no dia 1º de março, dizendo que um passageiro fez uma corrida comigo no dia 1º de fevereiro às 2h30 da manhã
houve um problema no troco, né, um suposto problema no troco, e a Uber me informa que foi descontado nos meus ganhos esse suposto erro no troco. Só que eu acho estranho porque 1º de fevereiro foi há um mês atrás, né? Como que a empresa demora um mês para fazer um ajuste de uma corrida que eu nem lembro, né? Mais qual que é. Então eu queria ver essa situação aí com vocês, como é que vai ser resolvida. Qual seria o horário dessa viagem? Tá dizendo aqui que foi dia 1º de fevereiro às 2h30. Seria da tarde? 2h30 eu suponho que seja da madrugada. Eu costumo rodar de madrugada. Entendo. Dia 1º. Pronto, vou fazer aqui a verificação para o senhor. Certo? Eu olhei no meu histórico de corridas aqui. Teve uma corrida mais recente que foi no dia 29 de fevereiro, que bate com esse horário. Às 2h30 foi feita uma corrida, que pode ter sido essa. Só que se há um erro aí da parte de vocês, ao me mandar a mensagem, né? Eu acho que vocês têm que rever primeiro e corrigir, né? Ver se está correto essa cobrança. Porque 2h30 do dia 1º de fevereiro não tem. Não tem. Só rodar a partir de 7h42 da manhã. Exatamente. Eu vou só fazer uma verificação para ver se a gente consegue encontrar a viagem que foi ajustada, tá? Eu peço que o senhor aguarde em linha até 2 minutos. Aí se cair, o senhor liga de volta, porque a pessoa anterior não ligou, não. Se a ligação cair, a gente retorna pra gente continuar, tá certo? Tá certo. Só um momento. Tá ok. Edinardo, Oi, obrigado por aguardar, perdão pela demora, só mais um momento, tá? tá bom. Edinardo, Oi. obrigado por aguardar, perdão pela demora. Eu consegui encontrar a viagem em questão. Eu vou só fazer algumas análises. Eu peço que o senhor aguarde mais um momento em linha, tá certo? Tá certo. Ô Ícaro. Alô? Alô, Edinardo, Oi. obrigado por aguardar, perdão pela demora. A viagem em questão foi no dia 1º de março, às 2h30 da manhã. Certo? O senhor se recorda o que aconteceu durante essa viagem? Não me recordo não. O que houve? O usuário entrou em contato, né? É a mesma mensagem que você recebeu, que eu consegui ter acesso. Mas Ele entrou em contato dizendo que fez pagou um valor a mais. quanto que ele pagou a Mais mais? do valor. Deixa eu só verificar aqui para o senhor. Mas no caso, nessa viagem, o senhor não se recorda o que aconteceu? Não recordo, amigo. São muitas viagens. Entendo. Foi de onde pra onde? Certo. Eu peço que o senhor aguarde um momento em linha. Eu vou só buscar mais informações sobre a viagem para te passar, tá certo? Certo. Edinardo, Oi. obrigado por aguardar, perdão pela demora. O usuário informou que pagou R$50, não recebeu nenhum valor de troco, e o preço da viagem em questão era de R$39,94. Aí foi feito o ajuste referente a esse valor. O senhor se recorda quanto foi que você recebeu durante desse passageiro? Não recordo não. O que eu informei no aplicativo? Aqui consta que aqui já foi ajustado, eu só consigo verificar o que o próprio sistema já fez, entendeu? Mas como que a empresa ajusta, como que vocês ajustam o valor sem me consultar antes? Não, o usuário entrou em contato, informou, certo? E aí foi feito o ajuste, mas aí foi outro setor que fez. Eu não tenho como fazer esse controle, entendeu? Então, amigo, mas você tá fazendo um ajuste nos meus ganhos com base numa alegação do usuário? Não é como eu te disse, a gente não tem como ter esse controle, não é outro setor que fez o ajuste, que é a questão do usuário, entendeu? Não, amigo, você tá transferindo a responsabilidade para outro setor. Presta atenção, você vai na padaria e a pessoa te dá o troco errado.
Se você vai embora para casa e depois volta para reclamar, você já perdeu o time ali de reclamar. A questão do troco é entre o usuário e o motorista, ele tem que reclamar ali na hora se tiver errado. Vocês não podem fazer isso que vocês estão fazendo, não. Isso é totalmente ilegal, isso que a Uber está fazendo. A gente precisaria que o senhor me informasse qual foi o valor que você recebeu em dinheiro dessa viagem. Mas eu não me recordo, meu amigo. São muitas viagens. Como que eu vou me lembrar? São muitas viagens. Qual que é o nome do passageiro? De onde para onde foi a viagem? Deixa eu só verificar aqui. Para mim não aparece esses dados aqui. Aparece aqui o valor. Você falou que foi dia 1º, 2h30, né? Dia 1º de março, 2h30 da manhã. Para mim aqui, ó, do dia 29 de fevereiro, já pula para o dia 3 de março aqui no meu histórico. Aqui foi da Fiat Automóveis, na portaria Então. 4, no Distrito Industrial, até a rua 760, no Campo Filho. Certo. Essa corrida aparece aqui para mim como se fosse no dia 29 de fevereiro. Ela não aparece no dia 1º de março. Entendi. O senhor se recorda quando você recebeu? Eu não me recordo, amigo. Olha, hoje é dia 5 de março. Como é que eu vou me lembrar? Ele tem que reclamar na hora. E outra, olha para você, a partir do momento que eu indico alguma coisa ali na plataforma, vocês não podem alterar com base na alegação do usuário, não. É que garantia que você tem que esse usuário está correto e eu estou errado. Eu entendo a sua insatisfação. Eu vou fazer mais algumas verificações para ver o que vai ter feito. Mas tá? o que você vai verificar? O que o senhor vai verificar? Vou verificar aqui o sistema e alguns dados referentes à viagem para ver o que vai ser feito, tá certo? Peço que o senhor aguarde mais um momento em linha. Tá certo. Então tá registrado aí que eu não concordo com essa alegação do usuário aí, né? A sala fica gravada. Correto. Eu tô gravando do lado de cá também, tá? Ok. Ednardo, Sim. obrigado por aguardar, perdão pela demora. Como esse valor já foi ajustado e o senhor não se recorda qual foi o valor que foi feito, a gente não tem mais o que fazer, certo? A gente infelizmente não consegue fazer o ajuste, ok? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Foi finalizada uma corrida, posteriormente o usuário reclamou que não recebeu o troco corretamente, aí a Uber foi lá e descontou nos meus ganhos de motorista. É isso? Isso, foi feito o ajuste referente à reclamação do usuário. Tá, e se eu não concordar com o usuário, como é que fica? Infelizmente a gente não consegue fazer o ajuste, certo? A gente precisaria com certeza do valor que você recebeu em mãos para poder a gente conseguir fazer as análises, tá? Como o senhor não se recorda, você já informou, infelizmente não é possível fazer o ajuste. Não, amigo, tá errado isso daí, ué. Olha o que você tá falando pra mim. Eu entendo essa insatisfação, mas infelizmente não é possível fazer o ajuste, certo? Mas por que não é possível? Se o usuário reclamou, vocês alteraram. Se o motorista reclama, vocês não alteram? Eu entendo a sua insatisfação, senhor, mas infelizmente não é possível fazer o ajuste, é como eu já lhe informei, tá certo? Mais alguma dúvida? Já ajudei em algo mais? Ah, então peraí, a gente tem que ir pra delegacia então pra resolver isso, porque vocês estão metendo a mão no valor aí de forma indevida, você não acha, não? Entendo, senhor. Fica ao seu critério, certo? Mas eu já lhe informei que não é possível fazer o ajuste, tá certo? Tá ok então. Obrigado, viu? Ótimo dia. Ajudei em algo mais? Só isso, tchau, tchau. Ao se encerrar o atendimento sem essa breve pesquisa, eu vou te desejar boas viagens e uma ótima tarde. Tchau, tchau. Bom, pessoal, olha isso então, finalizando aqui o vídeo. Hoje é dia 5 de março de 2024, são 16 horas e 45. Eu acabei de encerrar aqui um atendimento com o suporte da Uber e uma corrida que foi feita de madrugada aqui. O passageiro alegou que eu não dei o troco para ele corretamente. A Uber foi lá, descontou o valor nos ganhos, né, daquela corrida, e eu liguei aqui no suporte, né, discordando desse valor. E esse valor agora, eles, diante aqui da minha reclamação, eles simplesmente, né, não fazem nada, né? Dizem que a palavra do usuário aí que é o que importa. Então, eu acredito que está havendo aqui uma atitude indevida aí, né, por parte da Uber, né, de cobrar esse valor aí da conta do motorista, né? Ou seja, o passageiro foi lá e reclamou, né? E aí o motorista que fica no prejuízo mais uma vez. Então é isso, pessoal, mostrando aí a realidade. Será que está certo ou está errado?
Cadê os líderes do governo aí que estão trabalhando aí nessa questão da regulamentação da Uber? Como é que fica? Quem é que vai fiscalizar isso daí num caso desse? Vocês acham que isso aí tá certo? Comenta aqui, ó. Quem puder deixar um comentário aí, ó. Comenta aí e fala pra gente o que você acha. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que tá certo? Um passageiro vai lá e reclama. Eu, sinceramente, não me recordo de ter deixado de dar o troco corretamente. Nunca tive problema com isso, né? Seria a primeira vez. Mas eu discordo aí da forma com que está sendo feito aí o procedimento pela Uber. Então, é isso aí, é lamentável, né? É isso aí que muitos motoristas passam, né? No dia a dia, é lamentável que isso ocorra, né? A Uber, para quem não sabe, é uma empresa que faturou aí seus quase 40 bilhões de reais no ano de 2023, registrou um lucro líquido aí de mais de 1 bilhão de reais, né? Então, aliás, 1 bilhão de dólares, né? Então, é isso aí, pessoal. Fica registrado aí. Valeu.